E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, eu sou aluno do terceiro desenvolvimento de sistemas diurno e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio de PDCast. Depois de muito tempo parado, a gente voltou com tudo agora, tá? Hoje eu tô aqui com a Ana, minha parceira. Oi, gente, eu sou a Ana, aluna do segundo DSD, e a gente está aqui com o Miguel, mais conhecido como Churras, para fazer algumas perguntas sobre a Olimpíada de Inteligência Artificial, sobre a viagem, entender todo o processo. Bom, e aí pessoal, meu nome é Miguel, eu sou aluno do terceiro ano de desenvolvimento de sistemas do Cotil, e como a Ana disse, eu participei da Olimpíada da IOIA e da ONIA, então das Olimpíadas Nacional e Internacional de Inteligência Artificial nesse ano, e é isso aí, vamos bater um papo sobre isso daí. Beleza. Então, para a gente começar aqui o nosso podcast, Miguel, eu gostaria de saber, tipo, como que você decidiu participar da Olimpíada? Uhum. Como que foi esse processo de inscrição? Era só escola pública, escola privada que podia estar participando? Explica melhor para a gente esse começo. Bom, então tudo começou quando eu acho que, eu não sei, alguém mandou mensagem no grupo do Cotil falando sobre a ONU, né, sobre a Olimpíada Internacional. E daí, tipo assim, isso daí é algo que foi comum com todo mundo que participou, que foi selecionado para a equipe brasileira na China. Ninguém entrou na Olimpíada pensando, tipo, nossa, vou estudar bastante, vou pegar medalha. E eu também, tipo assim, eu entrei tipo, pô, vamos lá, né? Não tenho nada a perder. E daí entrou eu e mais alguns amigos do Cotil também. E foi isso, assim, tipo, é uma Olimpíada super, super tranquila de você entrar, uma Olimpíada da EduSpace, né? Então eles têm algumas Olimpíadas aí que eles fazem. É aberto para todo mundo, escola pública, privada. Se eu não me engano, é a partir do oitavo ano, mas eu posso estar errado. E foi isso, assim, eu entrei sem intuito algum, assim, só pela diversão. E foi, né, eu entrei com o Cotil, então eles mandaram mensagem lá, a gente, acho que a Kairala que estava como responsável do grupo que entrou, e foi isso. E a competição, como foi? Foi muito intensa? A prova era online, presencial? Bom, a ONI, né, a competição nacional, ela é separada em duas partes. Então ela tem, se eu não me engano, é o ciclo básico e o ciclo preparatório. Ciclo básico ela tem quatro fases. Então as duas primeiras fases são do ciclo básico. Inclusive são fases que qualquer pessoa pode participar. Então mesmo se você não for de ensino médio, se não tiver na escola, se tiver tipo qualquer idade, qualquer pessoa consegue participar dessas duas fases. E elas são fases de iniciação, assim. Então elas vão dar tipo conceitos básicos de o que que é IA, tipo onde que a IA é aplicada. Na segunda fase começa a ter algumas partes um pouquinho mais técnicas, então eu acho que começa a ter um pouco de código na segunda parte, mas é muito tranquilo, assim. E é tudo online também, é pela plataforma deles lá. Então, tipo, as duas primeiras fases, super tranquilas. E daí, depois a gente foi pra terceira e quarta fase, que daí é realmente onde a gente começa a fazer as IAs, a programar e tal. E quando começou a ficar mais tenso, né? Então, a terceira fase, ela é também online. Todas as fases são online, na verdade. Quer dizer, na quarta fase, eu já vou chegar na quarta fase, que ela é um pouco mais complexa, mas a terceira fase, você tem, tipo, uma semana para resolver um problema. Então, eles te dão um problema de IA, né? Então, eles te dão um conjunto de dados, e daí você tem que fazer uma IA que vai. No caso, na nossa fase, foi, tipo, sobre planetas, assim. Então, tinha, acho que 5 tipos de planetas, tipo, planeta congelado, planeta, sei lá, vulcânico, não lembro exatamente. E eles tinham vários tipo, dados sobre os planetas, assim. Então, tinha temperatura do planeta, pressão, tamanho, todas as coisas. E daí tinha que fazer uma IA que, dado esses parâmetros do planeta, falasse qual tipo de planeta que era. Né? E a gente tinha uma semana para resolver isso. Eles dão vários recursos para você resolver. Então, eles falavam as plataformas que podia usar, biblioteca, tinha recursos de Python e tal para aprender. E você fazia a sua IA, fazia as predições. Eles te davam um arquivo de alguns planetas que você tinha que falar qual que era o tipo. E daí eles também falavam que você fazia um relatório junto com isso, falando o que você fez. E além dessas duas coisas, você também tinha que fazer uma prova no estilo da primeira e da segunda fase. Então, uma prova online, com umas questões um pouco mais técnicas especialmente sobre Python, assim. E daí dá um tempo, eles corrigem, e daí todo mundo que passou, foi acho que umas 230 pessoas mais ou menos, vão para a quarta fase, né? E a quarta fase, daí foi quando realmente começou a ficar mais tenso, assim. É uma fase bem mais técnica e é, tipo, realmente ciclo preparatório no sentido de, tipo, preparar para internacional, assim. E esse ano foi separado em três partes, a quarta fase. Então foram três provas, três provas dentro da quarta fase. As primeiras duas foram, a gente fez aqui no Cotil, foram escritas, né? Uma delas, na verdade, foi no computador, a segunda. E elas são teóricas, assim. Então, aborda, tipo, conceitos de A, conceitos de programação. A primeira era muita programação, muito Python, assim. E a segunda era bastante conceito bem, tipo, técnico sobre A. Daí,
Eu não vou entrar em detalhes em tudo que cai aqui, eu acho que isso daí tem outros lugares que vocês vão poder acessar essas coisas, quem tiver curiosidade. Mas foi isso, foram as 2 provas presenciais. E daí tem a última fase. E a última fase, eu acho que foi super, super da hora, assim, porque depois que você passa da segunda etapa da 4ª fase, eles colocam no grupo do WhatsApp lá, você entra num Classroom, eles te dão um monte de material pra você estudar, e daí, eventualmente, eles deram acesso ao Santos Dumont. Não sei se vocês conhecem o que é, mas é um supercomputador, é o segundo supercomputador mais potente da América Latina, se eu não me engano. E, tipo, pô, isso é muito da hora, assim, tipo, pessoalmente, literalmente, cada aluno tinha, sei lá, R$ 1 milhão de poder computacional em suas mãos pra usar com nenhuma limitação, não tinha nenhuma restrição, assim. O intuito era, tipo, os alunos estudarem, assim, irem, tipo, usar o computador pra ir treinando o IA, ir estudando os modelos, estudando as arquiteturas. E tudo isso pra a última fase de fato. E a última fase de fato, ela é online também. E daí todo mundo entra no Google Meet. Você abre o computador, esse supercomputador, né? Você acessa o supercomputador. E vai ter uma prova lá para fazer uma IA. Pra fazer uma IA com esse supercomputador. Na nossa fase foi sobre detecção de objetos. Então, tipo, tinha umas fotos assim, de umas prateleiras com um monte de objeto diferente. Então tinha. Eu não vou lembrar exatamente o que tinha, mas tinha essas imagens. E você tinha que treinar um modelo que falasse onde está cada objeto e qual que é o tipo de cada objeto. E a gente tinha 5 horas para fazer isso. E falando aqui um pouco sobre se eram. Como foi o ritmo, se foi muito intensa, tipo. Eu diria que essas 2 últimas etapas da 4ª fase foram bem tensas, assim. A segunda etapa, eu lembro que tinha até, tipo, tiveram umas coisas lá técnicas que estavam dando errado, assim. Eu tive que ficar mais tempo no Cotil porque atrasou a prova. E, tipo, era uma prova bastante difícil, então foi bem tenso. E a última etapa, pô, tipo, se eu fosse bem, eu ia pra China, né? Então, assim, foi bem tensa essa última etapa aí. O ritmo, por mais que tenha 5 horas, tipo, tudo que pode dar errado, dá errado na hora de fazer a prova, né? Então você tem que arrumar um monte de coisa, assim. É tenso, mas, pô, tipo, a experiência, assim, de participar da Olimpíada foi surreal, assim, especialmente essa última etapa que a gente teve acesso ao supercomputador, foi, assim, foi simplesmente, não tenho nem, tipo, adjetivo, assim, pra descrever direito, porque eu lembro que na hora, assim, eu nem tava pensando muito sobre isso, foi mais depois da Olimpíada que eu, tipo, comecei a cair a ficha, assim, do que tinha acontecido, e, tipo, tudo bem, eu falo do supercomputador aqui e tal, mas realmente, assim, é uma experiência que quase ninguém, assim, consegue ter no Brasil. Até para pesquisador é difícil de ter acesso a esse computador. E a gente teve esse acesso e, tipo, simplesmente, assim, foi muito bom. Então, é isso. Pô, é muito legal esse relato que você está contando aqui pra gente. E de tudo que Uhum, você já falou aqui, chegou a comentar, a gente pode perceber que não é um processo fácil de uhum, passar, né? A gente consegue perceber que é uma Olimpíada que é um pouco complicado. uhum, Inteligência artificial é um tema que ele tem muitas camadas, é muito uhum. profundo. E, bom, provavelmente você bolou alguma estratégia, algum plano de estudo. Com certeza, teve o Aham, esforço e tal, mas você teve que ter uma organização uhum, que não é simples, né? uhum. Então, como que você fez para você se organizar para estudar, a sua Uhum. estratégia de estudo? Como que foi esse processo? Bom, eu vou falar mais sobre a última fase, a 4ª fase, que eu acho que foi quando eu realmente, tipo, quando eu passei pra 4ª fase foi quando eu comecei a realmente levar a sério essa Olimpíada, assim, e estudar de fato. Então, minha rotina de estudo era basicamente assim, eu, né, tenho aula aqui no Cotil, no período da manhã, então depois do período da manhã eu ia, almoçava, e eu ia pra biblioteca, aqui do Cotil, e ficava estudando até cansar, assim, basicamente, né? Eu pegava, eles dão um conjunto de materiais e de temas para você estudar, então eu peguei isso daí, peguei também da Olimpíada Internacional, que é uma referência deles, montei, tipo, todos os temas que eu tinha que estudar, assim, sobre A. E cada dia eu ia indo em um, assim. E no começo eu estudei muita teoria, assim. Então não fiz muita, não programei muito, mas tava estudando bastante teoria. E nesse ritmo, assim, tipo, de manhã aula, à tarde estudar até umas, tipo, da 1 até as 4, 5 horas. Daí eu jantava aqui no Cotil. E se desse tempo, eu estudava um pouco à noite também, mas geralmente tinha, tipo, coisa pra fazer do Cotil ou outros trabalhos, assim. Então eu não estudava muito à noite. Mas o ritmo foi esse, assim. Especialmente, tipo, uma semana, assim, antes das provas, era quando eu realmente estudava sem parar, assim. Então, foi mais ou menos isso. Você não se distraía de nenhum jeito? Não, óbvio que sim, né? Tipo assim, não é, eu falo aqui, mas não é que como você, tipo, todos os dias, das 1 às 5 estudando, assim. Tipo, tinha dia que eu, sei lá, ia fazer, tipo,
sei lá, tinha algum rolê com os amigos, assim, ia, né, fazer outras coisas também. Eu não sou um robô, assim. Ia viver um pouco, né? Ia viver um pouco. Tá vendo? Até os Mas- melhores se destacam. Mas, tipo, a única exceção acho que era, tipo, na última semana, assim. Que daí realmente Pegou firme. eu pegava firme, assim. Então, E como foi quando caiu a ficha, tipo, eu tô entre os 4 melhores? Meu, tipo, é engraçado porque. Eu não sei, parece que ainda não caiu a ficha, assim. Tipo, é um negócio muito louco. Eu tava, tipo, no avião, assim, indo pra China, eu cheguei na China, eu competi na internacional e, tipo, é muito surreal, assim. É um negócio que é muito difícil você ter esse. Realmente entender o que tá acontecendo, assim. Então. Sei lá, eu não sei se eu posso dizer que caiu a ficha, assim. Mas eu diria que eu realmente comecei a perceber isso. é, Primeiro sobre a ONI, né? Eu lembro que, tipo, um dia depois que eu terminei a prova, a última prova, foi quando começou a cair a ficha, assim, tipo, de ter estudado com o Santos Dumont, de ter, tipo, tido essa oportunidade. E eu diria que, tipo, acho que no terceiro ou quarto dia, assim, lá na China, foi quando, tipo, caiu a ficha sobre eu estar na China, assim, né? Eu lembro que eu tava falando com os colegas de equipe, assim, e a gente tava, pô, velho, essa é a semana mais insana, assim, das nossas vidas, assim, a semana mais mágica da nossa vida. E a gente tava vivendo naquele momento lá, assim, presente. Então, eu lembro que, tipo, foi um momento, assim, que eu meio que percebi. Mas, como eu disse, tipo, é muito difícil processar isso, assim, é um negócio que, mesmo assim, não sei se eu posso dizer que realmente caiu a ficha. E passou muito rápido? Tipo, claro que teve todo o processo e tudo Uhum. mais, mas, tipo, você já foi pra China, já tá aqui de novo. Pior que falando assim, foi rápido, hein, velho? Tipo, e de certa forma foi mesmo, porque a maioria dos países que participam da Olimpíada Internacional já tem um time selecionado, tipo, pelo menos uns 2 meses antes, assim, da Olimpíada, né? Também porque a Olimpíada tem uma parte são as home tasks, que é algumas tarefas que você faz em casa antes da Olimpíada, um mês antes, no caso. Você já tem acesso à plataforma que você vai usar, já tem acesso aos computadores que você vai usar, e você já começa a estudar. Mas a gente fizeram a seleção do time já, tipo, acho que foi, sei lá, dia 9 de julho, então, tipo, já tinha começado as home tasks, fazia praticamente uma semana, e em 3 semanas a gente já tava na China, já era pra estar na China, né? Então foi, tipo, essa semana, assim, foi muito corrida e passou muito rápido, assim. Então, quando a gente tava estudando lá, fazendo as tasks, e quando a gente viu, já tinha passado uma semana e já passou outra, e daqui a pouco a gente tava se encontrando no aeroporto presencialmente, assim, pra ir pra China. Então, definitivamente, passou bem rápido. E na China, pô, na China também, assim, tipo, eu pensando aqui, tipo, já fui, já voltei, já tô há quase, vai fazer um mês aqui, já que eu já viajei pra lá. Então, mas, tipo, eu lembro que enquanto nos dias que eu tava lá, tipo, não o tempo não parecia que tava voando, assim, parecia que eu tava aproveitando, tipo, cada momento e eu tava realmente vivenciando aquilo, que foi bem legal, assim. E hoje em dia você olha pra trás e pensa que, tipo, pô, passou em um segundo, né? Mas Sim. o processo da viagem em si Uhum. provavelmente foi a parte mais que demorou demais, né? Porque o voo é mais ou menos o quê? Umas 30 horas, né, pra China. Somando tudo dá mais ou E menos como é isso. que foi a questão do voo? Você provavelmente teve que fazer parada em algum lugar e Uhum. tal. Você já Sim. tinha viajado pra fora antes? Você ficou Uhum. meio agoniado no voo, tipo, 30 Uhum. horas no avião e tal. Uhum. Como é que foi? Pô, tipo, quando a gente foi viajar, eu não tava muito pensando sobre o voo, assim, eu tava pensando sobre, pô, conhecer os meus colegas de equipe, ir pra China, tipo, então, eu sinto que na ida, especialmente, eu tava muito tranquilo, assim. Sobre o voo, a gente fez conexão em Doha, lá no Catar, né, e depois de Doha foi pra Pequim. E até Doha são 14 horas de voo e até Pequim são 8, né, e daí tem o tempo de conexão, acho que a gente ficou, tipo, 2 horas e meia em Doha. Aí eu peguei o voo em Guarulhos, de Campinas, né? Então, até ir pra Campinas. E chegando em Pequim, falando já um pouco sobre Pequim, tipo assim, a gente chegou no aeroporto, só que do aeroporto a gente tinha que ir até a escola que a gente ia ter a Olimpíada, né? E de ônibus até a escola é tipo 1h20, assim. E quem que custeou essa viagem? Então, a viagem, se não me engano, foi majoritariamente custeada pelo LNCC, então o Laboratório Nacional de Computação Científica. Inclusive, meu muito obrigado aí ao LNCC por, né, trazer esse incentivo ao conhecimento, incentivo às Olimpíadas, que eu acho que é algo muito importante no Brasil e em todo mundo, assim. E eles custearam, se não me engano, tem uma taxa de inscrição para a IOAI, e isso daí, nessa taxa, imagino que vai estar inclusa a estadia, a alimentação e tudo isso. E a viagem também, né? A viagem de avião. Então foi tudo puxado por eles.
E como que foi a experiência dos seus colegas de equipe, já que cada um veio de um canto do Brasil? Então, foi muito bom, assim, porque a gente, por mais que a gente nunca tivesse, né, nunca tivesse falado antes, a gente tinha a gente tinha a IA como, tipo, ponto de interesse em comum, a gente tinha a Olimpíada para conversar, então a gente se conectou muito rápido, assim. E isso a gente, né, como tinha as comités que eu falei, que são as atividades que a gente faz em casa da Olimpíada, antes mesmo da gente se encontrar presencialmente, a gente já tava falando basicamente todo dia, assim, tava conversando no Discord, falando sobre os problemas. Então, quando a gente se conheceu presencialmente, a gente já, tipo, era super amigo, assim, e foi, tipo, o relacionamento com eles foi super gostoso, assim. Então, E falando um pouco mais já na China, como que foi o primeiro dia quando você pisou lá e tal? Qual foi as primeiras impressões que você teve do país? tá. A China, tipo, a primeira coisa que a gente percebeu lá é que tudo é muito grande, assim. Então, tipo, a rua é grande, os prédios são grandes, o aeroporto é grande, tudo é grande, assim. É meio bizarro, assim. E outra coisa também é que, tipo, por mais que seja tudo grande, uma cidade imensa, assim, não é, tipo, que nem, por exemplo, a maioria das cidades brasileiras, que tem muita poluição, tipo, o cenário não é muito bonito. Lá é tudo, tipo, grande e tudo muito bonito, assim. A maioria dos carros são elétricos, então não tem muita poluição. Eu sei que no passado tinha bastante, mas em, tipo, 5 anos os caras basicamente terminaram a poluição de lá. E todo lugar que você vai tem árvore. Foi outra coisa que a gente percebeu, assim, no ônibus indo pra escola. Todas as rodovias têm árvore no canto. Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, você tem sei lá, um trevo, assim, de interseção de rodovia, avenida. Naquelas, tipo, ilhinhas de grama, assim, que tem Uhum. trevo, é grama, assim, não tem nada. Então é uma paisagem meio feia, meio desértica, meio, sei lá. Lá não, lá é, tipo, todos os lugares têm árvore, assim. E a cidade é muito bonita por conta disso, assim. Tipo, tem ela mescla, assim, essa coisa da cidade grande e as áreas verdes tipo, tudo faz ser um lugar muito gostoso. Então, eu acho que essa foi a primeira impressão que eu tive, assim. E vocês tinham liberdade para andar por lá, conhecer as coisas e tudo mais? Então, antes disso, acho que eu vou falar um pouco sobre como que foi nossa estadia lá, porque daí eu toco nessa questão de se a gente podia, né, andar e tal. A gente ficou hospedado numa escola lá, então é a Beijing National Day School, é uma escola pública de lá. E, sinceramente, mesmo se a gente não pudesse sair, não teria problema porque a escola é imensa, assim. E o campus de lá é super, tipo, é bonito. Tem muita coisa pra fazer, tem piscina, tem tênis de mesa, tem campão, tem, tipo, 6 quadras esportivas, multiesportivas, eu acho. Tem campo society, tem tudo que você pode imaginar, assim. Tem uma loja de conveniência lá. Então, tipo, a estadia foi super boa, assim. E a gente ficou num prédio lá de estudantes mesmo, né? Então, os estudantes que têm aula lá, alguns, tipo, quem mora muito longe pode morar lá dentro da escola. E a gente ficou nesses prédios aí. E por mais que a escola, como eu disse, fosse muito grande, fosse muito, muito boa, a gente também podia sair. A gente só tinha que ter. A gente foi, né, explicando um pouco sobre a Olimpíada. Era uma equipe de 4 e tinha o team leader da equipe, que é tipo, é o líder da equipe, né? E a gente só precisava ter a autorização dele e a gente precisava sair com uma voluntária que ficava com a gente. Então, para cada país, tinha uma voluntária, que era aluno da escola, e daí essa pessoa tinha que ir com a gente, né? E a gente podia ir pra onde a gente quisesse, basicamente. E ela que ajudava na questão de comunicação ou vocês se viravam? Sim, basicamente. Tipo, sempre que a gente precisava falar com alguém em chinês, a gente conversava com ela em inglês, né? E ela ajudava a gente. Hum. Então, a questão da comunicação vocês falavam em inglês com a voluntária e a Uhum. voluntária fazia a tradução para as outras pessoas ali. Sim. Mas assim, dentro do círculo da Olimpíada, não, porque basicamente todo mundo que tava na Olimpíada falava inglês. Então a gente tinha, tipo, essa independência, assim, de forma de comunicação. Isso daí era mais fora da escola. Entendi. E quando você já estava lá e tal, depois de alguns dias lá na China, como que foi a questão do fuso horário para você se adaptar? Não necessariamente, não precisa ficar preso só para comentar lá na China, mas como que Uhum. foi, tipo, depois que você voltou e Aham. tal, se teve algum problema? Então, né, China fuso horário mais 11, eu acho. Então, de diferença do Brasil. Lá é mais 8, aqui é menos 3. E, por incrível que pareça, na ida foi tranquilo, assim. Eu consegui, tipo, eu acho que eu dormi nos horários certinhos, assim, durante os voos, pra eu conseguir ajustar o fuso. Cheguei lá, eu fui dormir, tipo, horário normal, acordei horário normal. Foi relativamente tranquilo, assim. Então, o que foi bom, né, também, porque eu não me prejudiquei durante as provas. Mas na volta, a volta foi complicada. Tipo, nos voos da volta, já tinha acabado, assim, não sei, a novidade tá indo pra China e tal. E, tipo, eu não tava tão
Não sei, porque como eu disse, assim, no voo da ida, eu tava muito pensando na China, assim. Então o voo em si não foi algo que pesou muito, assim. Mas na volta, cara do céu, foi tenso, assim, tipo. Aí realmente o negócio de ficar 8 horas, depois 14 horas num voo, pesou, assim, e eu dormi pouquíssimo, acho que dormi, tipo, 2 horas, assim, nos voos. E eu cheguei em casa. Pô, quando eu cheguei em casa, assim, daí volta nesse negócio que eu falei da animação, assim, eu tava indo lá pra ver meus pais, pra chegar no Brasil também. Então, tipo, quando eu cheguei eu não tava com tanto sono. E até chegar em casa eu falava, pô, parece que nem tá tão ruim assim. Eu cheguei em casa, deitei no sofá, dormi das 3 às 3. 3 da tarde, às 3 da manhã. E, tipo, pelos próximos 2, 3 dias, assim, eu tava destruído. Tipo, dormindo, trocando a noite pelo dia, assim, dormindo tudo errado. E foi bem complicado. E depois também eu, tipo, normalmente, sei lá, se eu antes ia dormir, tipo, das 11 às 7, assim, eu tava indo dormir, sei lá, das 8 às 6, assim, tipo, eu troquei, assim, um pouco meu ciclo normal de sono. Então a volta foi bem tensa. Mas, assim, ainda bem que foi a volta e não a ida, né? Porque a ida foi Exato. tranquila, então não me Não prejudicou, afetou. assim, E como foi contar pros seus pais que, tipo, você ia ir pra China? Então, bem, eu vou falar sobre como foi falar quando eu fiquei sabendo, né? Quando eu fiz a prova, a última etapa, eu jurava que eu não ia passar. Porque, tipo assim, a minha IA tava boazinha, assim, eu sentia que eu tinha feito um bom trabalho, só que você, junto com a IA, você precisava colocar um código de avaliação. Então ele ia pegar a sua IA, ia pegar o conjunto de dados de teste deles, ia colocar esse conjunto de dados na IA para ela, né, fazer as predições lá, e eles iam comparar isso com as, tipo, chama de ground truth, a, tipo, verdade, assim, absoluta, ia calcular a sua pontuação. E esse código que eu fiz, eu não estava conseguindo fazer ele funcionar, porque eu estava usando uma biblioteca que eu nunca tinha usado antes, para fazer um negócio específico lá sobre a IA, e eu não sabia como que eu fazia, tipo, para pegar essas métricas de avaliação, e daí no final não estava funcionando, não tava funcionando, eu tinha, tipo, 1 minuto para entregar a prova, e eu fiz o meu último chute, assim, de falar, eu acho que é isso daqui que vai funcionar. Eu coloquei, eu não tinha tempo de testar, e eu mandei a prova assim. Então eu mandei a prova com essa parte, tipo, essencial da competição, que eu eu nem tinha testado, assim. Eu falei, deve ser isso e vamos. Então eu saí da prova, tipo, acabou, é isso, cheguei bem longe, tô feliz, mas não vou pra China, né? E eu esqueci, assim. Eu com minha família, a gente tinha uma viagem marcada logo depois, assim. Então a gente foi viajar, eu relaxei, esqueci de tudo. E durante a viagem, quando a gente tava almoçando, de repente eu olho pro meu celular, assim, eu tenho, sei lá, 10 chamadas perdidas de um dos caras lá da ONI, assim. Daí eu atendi ele, e daí a primeira coisa que ele perguntou pra mim foi assim: Miguel, você tem passaporte? Eu falei, não é possível. E daí foi isso, assim. Tipo, meus pais, eu tinha falado pra eles que tinha um cara me ligando, assim, então eles já estavam, tipo, já estavam com essa expectativa, né? Ou deu muito bom ou deu muito ruim. E daí eu falei pra eles, assim, eles ficaram inacreditados. Eu acho que eles estavam mais felizes que eu até. Eu tava meio tentando processar, assim, o que tinha acontecido. Então, foi isso, assim. Esse foi o processo de contar pra eles. Aí. Foi uma surpresa grande, então, né? Nossa, foi bem E grande. eu não lembro se você chegou a comentar, mas você ficou quanto tempo lá na China? Eu fiquei 7 dias, então, do dia 2 ao dia 9. E nesse meio tempo, você chegou a comentar das voluntárias e tal, e você chegou a explorar os locais lá, você teve, tipo, o que que você conseguiu conhecer e tal, você foi bem recebido também pelos chineses, como é que foi essa E Sim. experiência? teve algum choque cultural que você olhou e falou, meu Deus, Aham. isso aqui no Brasil não. Então, falando primeiro sobre o choque cultural, não teve muito, assim. Eu não sei se é porque, tipo, Pequim é uma cidade muito global, ou se porque, não sei se vocês provavelmente já ouviram falar disso, que os chineses, eles são muito. Eles gostam muito de receber bem as pessoas, assim. Então a gente foi recebido com um monte de presente, assim. A gente ganhou uma mochila cheia de coisa dentro da mochila, ganhou uma sacolinha cheia de coisa. Então, tipo, a gente foi super bem recebido. E a gente tava, acho que, num contexto bem internacional, assim. Então, acho que demorou para ter esse choque de cultura, assim, pra gente perceber os costumes diferentes, justamente porque a gente foi tão bem recebido. Eu lembro que a primeira coisa que foi, tipo, um choque, assim, que eu foi muito diferente daqui, é quando eu fui dormir, que o colchão deles é muito duro. É tipo deitar nesse tapete, assim. É absurdo. Então, mas assim, foram essas coisinhas pequenas, assim, não teve nada muito grande de choque cultural que eu senti lá. E sobre a questão dos locais lá na Uhum. China, você conseguiu visitar pontos turísticos, como é que foi essa questão? Então, falando um pouco sobre, tipo, as Olimpíadas Internacionais, do que eu tava conversando, porque assim, a maioria, tipo, eu tava, por exemplo, com o meu team leader, que é o Chris, ele já foi para algumas Olimpíadas Internacionais, então,
A gente, tipo, conversou, assim, sobre como que elas geralmente são, e pelo que eu vi, a maioria das Olimpíadas Internacionais tem muito essa parte da integração cultural, assim. Então, eu fiquei 7 dias lá, mas de competição mesmo eram só 3. E a gente teve muito tempo pra visitar um monte de lugar, assim. Inclusive, o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente fez um monte de visita, fez visita para parque tecnológico, fez visita para um centro cultural. Não sei se era bem um centro cultural, mas era tipo um shopping que tinha várias tipo workshops culturais assim. A gente fez muita visita a muito lugar. E daí, então tipo, eu acho isso muito muito legal assim, porque para além da Olimpíada e de você ir lá para competir e para estudar, você também vai lá para conhecer a cultura do lugar que você tá indo. E, tipo, isso é super divertido assim. A gente foi pra Grande Muralha da China, então foi. Teve, tipo, bastante turismo, assim, além da Olimpíada, além da competição. E em relação à comida, você comeu comida de rua? Teve alguma que você achou muito boa ou outra que você ficou meio, sei muito lá, Então, a diferente. comida. esquisita? Todo mundo fala sobre a comida da China, né? Mas, de novo, não sei se em outros lugares é diferente, porque a China é imensa, né? Eu fui só pra Pequim. Mas a comida era muito boa. Tipo, em geral, assim, a gente tinha acesso ao refeitório da escola lá. E era muito bom, simplesmente. Assim, e, tipo, não era muito diferente daqui. Tipo, tinha algumas coisas específicas diferentes, tipo arroz chinês, né? Que ele é mais. Grudento, né? Ele é mais grudentinho. É, comia muito frango, tinha alguns, tipo, vegetais que não tinha aqui, bastante cogumelo. Mas em geral, assim, tipo, você olha um prato, é um prato normal, assim, tipo, não tem nada que você olhe e fala, nossa, tem grilo, né? Tem escorpião, tem essas coisas que o povo fala, tipo, não achei nada disso. Tirando alguns lugares. Então, por exemplo, a gente foi num restaurante lá um dia, que era, tipo, não sei se era mais tradicional, não sei exatamente o que era, mas a gente foi comer hot pot, que é, tipo, um negócio que você... Tipo, a mesa tem um furo, assim, eles colocam, tipo, uns caldeirões com um molho, assim, e daí você pega as comidinhas, você coloca no molho pra cozinhar, que ele tá fervendo, e daí você come. E esse lugar, a gente tava vendo o cardápio, e era uma coisa, tipo, mais esquisita que a outra, assim. Tinha umas coisas, tipo, normais pra gente, né? Mas também tinha umas coisas muito diferentes, assim. Tinha, tipo, tripa de pato, tinha cérebro de porco. Inclusive, um amigo meu até experimentou o cérebro de porco, eu não tive coragem. Mas Então. era bom? Ele disse que era bom? Não. Não? A cara que ele fez comendo é impagável, velho. Então. Tipo, eu acho que é muito mais normal do que a maioria das pessoas imaginam. Não sei se, de novo, né, se é por ser Pequim, mas tava, tipo, tudo muito bom, assim, em geral. Gostei bastante da experiência culinária lá. E em relação aos preços, as coisas eram muito caras ou Não. tranquilo? Então, isso daí, eu venho falando aqui que talvez seja só em Pequim, isso daí eu sei que é só em Pequim. Porque eu lembro que na volta, eu tava falando com um cara que ele, tipo, ia pra China, vira e mexe, assim, e ele disse que, em geral, na China as coisas são muito caras, o custo de vida é muito caro, mas Pequim é uma exceção. E a gente percebeu, porque tudo era muito barato, assim. Então, a gente tinha, como eu tinha dito, a gente tinha uma lojinha de conveniência lá no campus da escola. E, tipo, a gente simplesmente ficava abismado com o preço das coisas, assim. Tipo, não é absurdo de barato, mas é tudo barato, assim. Então, sei lá, tipo, você pega um suco natural, assim, num supermercadozinho aqui no Brasil. Muito fácil você gastar, tipo, R$ 10. Fácil, assim. Lá era, tipo, 3, assim, convertendo. Tecnologia era muito barato lá. Então, comprei um powerbank aqui pra mim, que eu comprei, eu paguei, tipo, R$ 140 convertendo. Daí eu fui ver no Brasil, é, tipo, R$ 550. Nossa. Então, tudo é muito barato, assim. Tem algumas exceções. Eu lembro que, tipo, tênis era caro por algum motivo e mais algumas outras coisas. Mas, em geral, assim, tranquilo. Tipo, tudo baratinho. O restaurante, as comidas eram baratas. Então, foi de boa. Ah, então deu pra comer tranquilo lá. Entendeu? Foi tranquilo. E a China, a gente sabe que é um dos países que mais investem em tecnologia e inovam nesse quesito, nessa área e Uhum. tal. E, bom, como você acabou de comentar, né? Você até Uhum. pegou um power bank para você e tal, Aham. mas você teve bastante contato com tecnologias que não existem aqui no Brasil ou que lá é tipo uma tecnologia que já existe aqui, porém lá já está muito mais avançada. Então, a gente, como eu tinha dito, no primeiro dia, depois que a gente chegou, a gente fez um rolê lá e um dos lugares que a gente foi um parque de tecnologia. Vou ver se consigo puxar uma foto aqui depois. Mas, como o próprio nome diz, tem muita tecnologia, né? Então a gente entrou, era tipo um museu assim, e tinha vários stands, várias tipo sessões. E, cara, era uma coisa mais maluca que a outra. Então, tinha computador quântico, tinha motor de foguete, tinha televisão transparente, tinha robô, tinha tipo umas coisas malucas assim.
E o parque, tipo, não é bem um parque, né? Não é um parque literalmente tem árvore, assim, é o nome, tipo, é mais um museu, assim. E o lugar era, tipo, parecia que você tava num filme de ficção científica, assim. Era, tipo, cheio de LED azul, assim, os negócios. O parque era imenso. Deixa eu pegar uma foto aqui, porque era. Pô, era muito da hora esse lugar. Daí. Eu queria um computador quântico. Casualmente, computador quântico lá. Não sei se tem muita foto, mas. Tem televisão transparente. Enfim, tinha uns negócios malucos, assim. E, tipo, o lugar era muito bonito. E tudo bem que isso daí é só um lugar que a gente foi, mas em geral também, tipo, sim, até a China tem muita tecnologia que tá chegando aqui, tipo, os carros elétricos aqui, o BYD e tal, tá começando a chegar aqui no Brasil, lá, tipo, basicamente tudo é elétrico, assim, carro, ônibus, moto, não tem moto a combustão lá, tipo, todas as motos são elétricas. Então, como eu disse, tipo, as coisas que você, tipo, você vai numa loja, assim, vai na Xiaomi lá pra comprar um celular, é tudo barato, é tudo, tipo, tecnologia de ponta, assim. Então, sim, tipo, como a maioria das pessoas imaginam lá, tem muita tecnologia, muita coisa de ponta, assim. E como foi o desempenho de vocês na IOI? Ah, tá, claro. Então, eu não peguei medalha. Da nossa equipe, a gente pegou 2 de bronze. Então foi o Ícaro, lá do Rio Grande do Sul, e o Gabriel, de São Paulo. E foi isso, assim, tipo. Eu acho que, cara, dentro do possível a gente fez o nosso melhor, deu tudo certo lá, mas espero que ano que vem a gente consiga ainda mais, consiga um resultado ainda melhor. Na sua opinião, o que você acha que o Brasil precisa melhorar para ficar no mesmo nível que a China? Eu acho que o principal, assim, seria a educação. Tipo, lá na China, a educação é muito valorizada. Todo mundo tem muito foco em, tipo, estudar, em ter uma educação boa. Eu acho que, de certos modos, é até meio ruim. Tipo, tem o Gaokao, não sei se vocês já ouviram falar. Que é tipo o Enem da China, assim. Aham. E é uma prova que você tem uma chance de fazer ela. E a nota que você tira nela é por causa da sua vida. Então é, Nossa. tipo, um peso muito grande, assim. Eu acho que não é exatamente por aí que a gente tem que ir. Mas tem muito incentivo à educação lá. Então, tipo, essa escola que eu fui, escola pública. Essa escola que eu fui, né, que eu fiquei lá, a Beijing National Day School, é uma escola pública e a infraestrutura é melhor do que qualquer escola privada no Brasil, simplesmente. Tipo assim, a escola tem muita estrutura de esportes, de tipo tecnologia. O campus é super agradável, super bonito, tem muito tipo incentivo para se você mora longe, você pode ir lá morar na escola assim. E eu acho que a educação ela vai é o caminho para a tecnologia, assim. Se você tem pessoal tipo, mão de obra qualificada no país, você tem pessoal que estudou bastante, você tipo vai ter mais acesso à tecnologia por consequência no futuro, assim. Então eu diria que é o principal ponto assim que a gente tem que melhorar. Acredito também que possivelmente esse é um ponto que realmente a gente tem que dar mais valor Uhum, para a gente conseguir valorizar aqui no Brasil e conseguir ter um desempenho melhor e um uhum, destaque maior uhum. internacionalmente. Eu acho, E pode falar. perdão, eu acho que uma coisa que tem que adicionar no Brasil é a hora da soneca, porque eu sei que lá tem. Eu acho que melhoraria muito meu desempenho, mas só. Com certeza, a gente precisa. Sim, sim. E bom, pessoal, eu acho que é válido ressaltar que a ONIA, né, a Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, foi a primeira edição dela aqui no Brasil, tá? Então, o Miguel participou a primeira vez da primeira edição e já conseguiu se destacar bem. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para quem tem interesse em estudar, principalmente essa área de IA, né, que é uma área que está emergindo bastante nos últimos tempos. E pensando nisso, né, sobre essa questão da Olimpíada, o que que você poderia deixar de conselho, Uhum, algum incentivo para os alunos que têm uhum. interesse pela área, que têm interesse em participar da Olimpíada? Porque, pô, quem não queria ir Aham. para a China, né? É. Quem não quer ir para a China? Então, qual conselho que você deixa para o pessoal que está assistindo para eles Uhum, conseguirem se preparar bem e conseguir ter um desempenho aham, igual o seu na Olimpíada? aham. Bom, eu acho que em primeiro lugar participem, assim, tipo, como eu disse, eu e todos os meus colegas de equipe, basicamente, quando a gente entrou na Olimpíada, a gente, tipo, sinceramente, quase que eu não entrei na Olimpíada, assim, eu tava, tipo, já todo mundo fica falando de IA, tipo, hoje em dia IA é uma buzzword, assim, né? Todo mundo fica falando sobre isso, todo mundo quer colocar IA no seu aplicativo lá da empresa e, tipo, tava meio de saco cheio, assim, disso. E daí falou de Olimpíada de IA, eu falei, não sei, tipo, será? Só que daí eu fui, assim, porque, tipo, que eu tenho a perder, né? E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, assim. Então, tipo, não só da Olimpíada de IA, tipo, eu também, quando eu entrei na Olimpíada, eu não fazia a menor ideia que eu ia pra China, assim. Então, participem de Olimpíada, tipo, da ONIA, mas de qualquer Olimpíada, assim, que você tenha a oportunidade de participar, participem, porque eu acho que esse é o primeiro passo, assim,
pra gente ter, tipo, mais esse incentivo ao estudo, ter mais incentivo ao estudo, ter mais pessoas, tipo, com essa paixão, assim, porque eu acho que é um negócio muito importante dizer que as Olimpíadas, diferentemente, por exemplo, do Enem, da prova de vestibular, de prova de escola, não é um negócio que você faz pra ter um resultado bom, pode até ser que você queira ter um desempenho bom, mas é um negócio que a gente primariamente faz porque é divertido, assim, porque é algo que a gente gosta, porque é uma paixão. E mesmo pra quem ainda não sabe que gosta disso, não tem essa paixão, tipo, eu não sabia que eu gostava tanto de A, e entrei nessa Olimpíada e descobri isso, assim. E é uma forma muito legal, assim, de descobrir mais sobre você, de você ver as coisas que você gosta de estudar, assim. Então eu acho que, em primeiro lugar, assim, é isso, tipo, participar. É, e eu acho que essa é a minha mensagem, assim, é o que eu gostaria de dizer. Pô, que legal. Bom, o conselho tá dado aí, né, pessoal? Agora é só ficar atento no ano que vem, quando abrir as inscrições. Uhum. E Esse ano, inclusive. já abriu esse ano? Não, vai abrir acho que, tipo, 29 de setembro. Não sei, final de setembro vai abrir. Mas Então, esse ano? esse ano. Ah, então, ó, pessoal, 29 de setembro aí, já Não fiquem sei se é esse atentos. dia exatamente, tá? Mas em setembro, Isso é fiquem finalzinho de atentos setembro. aí, no comecinho de outubro, fiquem atentos Aham. que é uma Olimpíada muito interessante. Em relação à prova, como que Uhum. foi? Como que vocês dividiram as equipes? Como cada um ficou responsável pelas coisas? E você Uhum. se sentiu intimidado? Uhum. Tá, primeiro sobre as provas, né? A gente tinha, na Olimpíada, a gente tem duas provas. Tem a Team Challenge e o Individual Contest. Então, o Team Challenge é em equipe, né? Como o nome diz. E ele é mais focado na aplicação da IA do que na própria IA. Então, no caso, nesse ano, a gente tinha um robô, que é o Galbot, que é um robô chinês lá, e a gente tinha que fazer ele... Era um negócio sobre, tipo, gerenciamento de estoque, assim. Então, ele tinha, tipo... Ele tava num lugar, você tinha que fazer ele navegar um lugar que tinha uns cones lá, ia ter que pegar umas coisas, colocar numa caixa, pegar a caixa e colocar numa prateleira. Era basicamente isso que a gente tinha que fazer. Então não é muito sobre, tipo, tem aplicação de IA, mas tipo, tem IA lá dentro, né, tipo, pra ele olhar e tal, identificar as coisas, mas era mais sobre a aplicação, sobre como fazer a IA funcionar no robô, assim. Então esse foi o Team Challenge. E daí tem o Individual Contest. Então ele é separado em 2 dias, tem dia 1 e dia 2, e ele é muito parecido com as Home Tasks. Inclusive, o primeiro dia é tipo. Explicar direito, né? Tipo, as Home Tasks, pra começar explicando elas, são 3 tarefas que a gente tem que fazer sobre A. No caso desse ano, a primeira chamava Radar, então você tinha tipo, informação sobre um radar, você tinha que falar onde que tinha uma pessoa na tipo, visão do radar, assim. No segundo dia, daí agora sobre o Individual Contest, antes eu vou explicar um pouco sobre as Home Tasks, né, que é o que eu falei que a gente faz antes da prova. Então, nas Home Tasks, a gente tinha 3 tarefas. A primeira chamava Radar, então você tinha, tipo, informações, dados sobre um radar, e você tinha que falar onde no espaço do radar tinha uma pessoa. A segunda era Satellite Weather Forecasting, então você tinha informações sobre satélite, e você tinha que falar, tipo, onde que vai chover, e se no todo vai chover, dadas as imagens de satélite. E a última chamava Chameleon, que é, tipo, sobre um joguinho. É tipo um joguinho onde você tem várias cartas, com, tipo, desenhinhos e descrições, e você tem que colocar essas cartas em uma ordem, de tal forma que elas expliquem uma palavra. Então, sei lá, você tem bombeiro. Aí você vai colocar, tipo, uma profissão, aí você coloca, tipo, lutar, fogo e casa. Que é, né, a profissão que luta contra o fogo nas casas. Então, você tinha que fazer uma IA que, dada essas dicas, falava qual que era a palavra. Então, essa foi, tipo, as home tasks. E daí, no Individual Contest, então no dia da prova mesmo, o primeiro dia era sobre essas home tasks. Então, eram variações pequenas, assim, dessas tarefas, né? Então, tipo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é basicamente uma versão mais difícil, assim, das home tasks. E já no segundo dia, você tem mais 3 tarefas, só que elas são completamente novas, completamente diferentes, né? Então, dando uma descrição geral aqui de novo, tinha uma que era. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tipo, basicamente você tinha informações sobre uma pintura e você tinha que dizer se ela era verdadeira ou falsa. Então, o desafio dessa daí é que, tipo, né? Teoricamente tipo, era pra ser um problema relativamente fácil esse. Só que o negócio é que tipo, você não tinha informação sobre qual era verdadeira e qual era falsa pra treinar a IA. Então você tinha que usar só a informação da pintura pra, tipo, pegar os 2 grupos das verdadeiras e das falsas e agrupar elas e fazer um modelo que daí falava se uma pintura era verdadeira ou falsa. Tinha uma que era sobre, tipo, sabe a plaquinha de banheiro, assim? Que daí tem o da mulher, tem o do homem. Daí você tinha que fazer uma IA que falava quais pares eram do mesmo banheiro, assim.
Então você tinha uma pasta com várias imagens, de várias plaquinhas de banheiro feminino e outras de várias plaquinhas de banheiro masculino. Você tinha que combinar elas das que eram do mesmo banheiro, assim. E daí, a última era tipo, o nome era Pixel Efficiency Challenge. Basicamente, você tinha várias imagens sobre, tipo, animais. Tipo, imagens de, tipo, de um parque lá da China, acho que foi lá em Shenzhen, com vários animais. E eles te davam uma IA que falava qual animal que tem em cada imagem. Só que daí, você precisava treinar outra IA que fazia um corte nessa imagem, com, tipo, tinha que ficar, acho que com 6% dos pixels lá originais. E com esse corte, a IA deles tinha que ainda conseguir falar qual animal que era. Então você tinha que fazer essa IA. Então, tipo, esse é o Individual Contest, assim. É basicamente fazer um monte de IA, assim. E cada dia a gente tem 6 horas para resolver os 3 problemas, no dia 1 e no dia 2. E a gente faz isso num galpão, assim. Eu vou mostrar uma foto aqui que é mó da hora, assim, o lugar lá. Mas fica no ginásio, acho que de badminton lá e de basquete. Fica todos os alunos, assim, fazendo a prova. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, tipo, aqui que a gente ficava. Tem um monte de gente, assim. E daí a gente ficava 6 horas e chegava uma hora que eles, tipo, davam um almoço pra gente. Foi das 10 às 4. Só que daí o primeiro dia deu uns problemas com o sistema lá. A gente acabou ficando 9 horas fazendo prova. Foi um negócio meio insano, assim. Bem cansativo. Mas foi isso, assim. Essa é a estrutura da prova individual. E daí sobre a prova em equipe, como eu disse, né? É o negócio do robô lá. E a gente tinha 5 horas, se não me engano, 5 horas, 2 computadores, e a gente ficava a nossa equipe numa sala, e a gente tinha que resolver o problema. E basicamente foram essas as provas. Sobre essa questão que você falou de, tipo, você me sentir intimidado e tal, tipo assim, tinha um pessoal lá, assim, que é, tipo, inacreditável, assim, tipo assim, eu tirei 130 nessa prova, 600. Cada tarefa valia 100. Teve gente que tirou, tipo, 540, assim. É um absurdo, tipo, não consigo nem compreender, assim, como que alguém consegue ser tão bom no negócio. E os times que foram muito bem, assim, a China não foi tão bem assim, eles não pegaram ouro, se eu não me engano, pegaram só prata, né? Mas os times que foram muito bem foram a Singapura, a Rússia, a Polônia, se eu não me engano. A Polônia, inclusive, pegou o primeiro lugar. Nossa. Não lembro muito de outros países. Acho que esses foram, tipo, os maiores destaques, assim. E, tipo, por mais que. Assim, eu cheguei na Olimpíada, tipo, eu já sabia, assim, que eu não. Tinha um povo lá que eu não precisava nem me preocupar, porque eu já sabia que eles iam estar na minha frente, assim, né? Então, de certa forma, assim, eu, tipo, já tava meio que aceitando isso, sei lá, tipo, não sei se é uma palavra muito legal de usar, mas. Tipo assim. Pô, eu tava indo numa Olimpíada Internacional. Óbvio que ia ter um pessoal absurdo lá. Então, e tipo, como eu tinha dito, a Olimpíada, além das provas, a gente teve muito tempo pra conversar com o povo, pra, tipo, se divertir, pra fazer esses rolês aí. Então, tipo, na hora você nem pensava, assim, sobre isso. Tipo, você tava conversando com a pessoa, você não pensava, tipo, caramba, essa pessoa vai me destruir na prova. Você só pensava que, tipo, pô, divertido conversar, assim, com elas. E até aí, falando sobre as conversas, tipo, foi muito essa questão das conexões, eu acho que foi um negócio que ficou muito assim pra mim, porque a gente, tipo, todo mundo tinha esse interesse em comum em IA, então era muito fácil de, tipo, puxar conversa, falando sobre a Olimpíada e tal, só que era todo mundo muito diferente, porque era, né, pessoas do mundo inteiro, culturas muito diferentes, então a gente, tipo, ao mesmo tempo que era muito fácil de puxar a conversa, a gente conversava sobre umas coisas muito diferentes e, tipo, assim, era um tipo de contato muito único, assim. E isso foi muito divertido, assim. Tipo, todo mundo que a gente falava era como se a gente já fosse amigo há um mó tempão aí, e a gente conseguia conversar, tipo, conversar sobre as culturas, sobre a língua, sobre sei lá, sobre a comida, assim. A gente levou paçoca e bananinha pra dar pro povo lá que a gente encontrava. E a gente também ganhou uns doces, ganhou uns brindezinhos de um monte de países aí. Então, tipo, sei lá, na hora você não pensava, assim, sobre isso, que tipo, todo mundo lá é absurdamente inteligente e tipo, muito bom em IA e vai te destruir na prova, você só pensava que era todo muito gente boa, assim. Então, acho que foi isso que ficou, assim. Esses momentos eu acredito que tranquilizava você também daquela Sim. pressão toda que é a competição. Então, tipo assim, tinha uma certa pressão, assim, em relação às provas, mas na maior parte do tempo, ninguém tava, tipo, preocupado com isso, assim. Tava Uhum. todo mundo preocupado em curtir, assim. Então, por mais que seja algo tenso, tava um clima muito leve, assim, e muito gostoso lá. Eu Então, não sei se a gente chegou a perguntar, mas você teve algum custo com a viagem?
Não, o LNCC, que é o que eu tinha falado, bancou absolutamente tudo. Tá bom. Então, bom, sobre os brindezinhos. Eu, tipo, eu tenho muito mais coisa em Campinas, porque eu sou morador de Campinas, né? Mas durante a semana, eu fico aqui em Limeira, por causa do Cotil. E eu percebi terça-feira que eu tinha esquecido de trazer os brindezinhos mais legais. Então, sobre esse daqui, que é o que eu, tipo, levo comigo, eu deixo deixo na minha mochila, assim, colocadinho. Isso daqui é, tipo, o mascote deles. Pode ser. Tem um cordãozinho aí. E... essas coisas aqui, tipo... Eu só peguei porque tá na minha mochila, assim, mas não é, tipo, nada demais. Isso daqui é um brindezinho que eu comprei numa loja de... É aquela mini So. Tem no Brasil também, eu acho. Tem esse brochezinho aqui de um dragão, sei lá. Assim. Esse daqui, infelizmente quebrou o bagulhinho dele, mas é da... Quebrou. Eu acho que esse daí é da Shenzhen University, lá da China. Que a gente teve um dia que a gente teve, tipo... Tinha vários. Isso daí depois das provas, a gente foi nesses ginásios aí, tinha, tipo, vários stands de várias empresas lá, falando, e universidade, falando sobre, tipo, tecnologia, falando das universidades. Tinha muita universidade que queria, tipo, que os alunos estudassem nelas, né? Então, eles estavam lá fazendo propaganda pra universidade e tal. E lá eles davam esses brindezinhos, assim, tipo, esse daqui. Então, a gente, tipo, pô, saí de lá com muita coisa, assim, de brinde, de presente, de coisa que eu comprei. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. A gente agradece bastante a presença do Miguel com esse relato, né, essa história dele muito enriquecedora e que isso sirva de inspiração para vocês participarem de Olimpíadas e tal, e inclusive falando sobre a ONU de novo, se eu não estou equivocado, no final de setembro, mais ou menos, vai ter as inscrições para a ONU pro ano que vem. E ano que vem vai ser em qual país? Vai ser Emirados Árabes Unidos, a internacional. Emirados Árabes Unidos, então é uma oportunidade muito grande para vocês aí. E outra coisa, esse ano foi só uma equipe de 4 pessoas, ano que vem vai ser 2, então 8 pessoas vão competir. Então as chances aumentam, né? as chances aumentam. Então, isso é muito legal. E, bom, então, pessoal, é isso. A gente agradece a visualização de vocês aí e fiquem atentos aos próximos episódios do PDcast, que agora a gente vai voltar com tudo. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau. Ocidental. E lá tinha travesseiro? Tinha. E, mano, o travesseiro era tipo desse tamanho. O filme acho que o Brasil precisa melhorar pra ficar no mesmo nível que a China. Antes disso, e como foi o desempenho de vocês na IOI? Ah, tá, claro. Não, eu já achei um absurdo que eu fui fazer a pergunta ali. Antes disso, me murchou. Fechou. Posso perguntar sobre os brindes também? Ele deixou ali tão Pode, bonitinho. mano. Pode cortar os negócios, mas não fica meio esquisito, tipo, cada um toda hora assim? Dependendo do jeito que tiver, dá pra deixar mais natural. É isso aí, edição, vai aprender. Pode não ser, tá? Porque que nem o churrasco, ou o Miguel, né? Ele. aí fica difícil. É churrasco, velho, não tem como. Mas, por mais que possa parecer uma perca de tempo, o Miguel entrou sem. Perca de tempo. Ué? Não fala isso da Olimpíada, Não, poxa. parece. Não, mas não fala, cara. E é isso. Fiquem. Aí, Ah! aí vocês É que querem. tá falando sobre a nova edição, daí eu olho pra essas quatro, elas dói. Não sabe fazer, eu tô curtindo. É isso. Agora é isso.